Continuando, quarto ano da nossa aula de artes, vamos falar um pouquinho da arte sacra. Você sabia que arte é liberdade de expressão, é multiplicidade, é diversidade? A arte sempre foi uma forma de se manifestar. Hoje vamos estudar um pouco sobre a arte sacra. A arte sacra representa uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionada com a religiosidade e o sagrado. Denominados de parâmetros litúrgicos e roupas litúrgicas, vestimentas e acessórios, ela compreende a toda a ornamentação sagrada. Destaca-se a arquitetura das igrejas e templos, esculturas de santos, painéis no teto das igrejas, pinturas, gravuras, afrescos, vitrais, mosaicos, desenhos de passagens bíblicas, utensílios litúrgicos, vestimentas e etc. Atualmente podemos encontrar museus com obras da arte sacra em todas as partes do mundo. No Brasil, a arte sacra foi a primeira manifestação no tempo da colônia, sendo Aleijadinho um dos mais proeminente nome da arte sacra no contexto do barroco mineiro. Então, Aleijadinho foi o nome dado a ele devido a uma doença, né, que o deixou assim, né. Aleijadinho, ele foi um escultor, ele foi um carpinteiro, arquiteto, né, no Brasil colonial. Ele foi filho de português a sua mãe era uma escrava chamada Isabel. Então ele aprendeu muito cedo com o pai, né, observando o pai trabalhar como carpinteiro, que ele aprendeu a esculpir as obras, né? Imagem, o pai dele esculpia muito em madeira, imagens religiosas, né? Na época, e ele aprendeu. Então, na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, né, a descoberta das minas, muito ouro no Brasil, surgiram as ricas construções em pedras e alvenaria, né? Foi nessa época lá, quando Minas Gerais liderava o movimento artístico da colônia, que ele, o Aleijadinho, desenvolveu a sua atividade de arquiteto e escultor. Ele, na época, ele não tinha reconhecimento do seu trabalho, né? Por ele ser um filho de escrava, por ele ser um mestiço, né? Filho de português com escrava, então ele era, assim, vamos se dizer assim, desvalorizado, né? Ele era inferior à alta sociedade. Então, o trabalho dele não foi reconhecido na época, né? Por conta da sua condição, então ele não recebia dinheiro por ele ser um mestiço, o Aleijadinho ser um mestiço, né, ser filho de escravo. Ele não recebia dinheiro pelas suas obras, ele só trabalhava, né? Não tinha pagamento, não tinha reconhecimento das suas obras, né, que eram muito lindas e muito bem feitas, e não recebiam nada, e nem recebia o reconhecimento e nem recebia pagamento. Então, aí depois que Aleijadinho ficou doente, né, ele teve uma doença que foi definhando as mãos dele, as mãos e os pés dele foi ficando assim, foi atrofiando, né? Ele não tinha como mais pegar nos pincéis, nas ferramentas para poder fazer o trabalho dele, que ele era escultor, né? Ele esculpia tanto de madeira como em barro, né? Em pedras. Aí ele pegou, atou, né, na mão dele uma correia de couro, e essa correia onde prendia o cinzel, né, que era o material que ele precisava para pintar, martelo, régua, era ali que ele prendia e ia trabalhando. Então, devido a essa deformidade nos pés e nas mãos, ele recebeu esse nome de Aleijadinho.
né? E as obras dele, a maior parte das obras dele se encontra nas cidades mineiras de Ouro Preto, né? Tem obra dele em Tiradentes, em São João del Rei, em Mariana, Sabará, Congonhas do Campo. Lá está exposta as obras do Aleijadinho. Então, continuando aqui, nossa apostila. Então, e falando aqui que o Aleijadinho era um dos mais proeminentes nomes da arte sacra no contexto do barroco mineiro. O que quer dizer o barroco mineiro? O barroco era um estilo artístico da época, né? Um estilo que veio lá dos outros países, um estilo artístico que surgiu no século XVI, né? E foi até o século XVIII. Então, esse estilo, é uma forma de fazer artes, né? Como eram feitas as artes, que foi denominada de barroco, né? Pelo excesso de ornamentos e representações do divino, né? Porque representavam as obras sacras, né? O estilo barroco é marcado pelo rebuscamento, requinte e o exagero de adornos. Vocês podem pesquisar esculturas barroca, né, do estilo barroco, vocês vão ver que elas são todas cheias de traços, de linhas. As esculturas são todas cheias de exagero de adornos, né, cheio de detalhes. Então, isso é o estilo da época, era o estilo barroco, certo? Então, vamos lá. A nossa cultura foi construída por diferentes povos. A arte sacra produzida aqui no Brasil teve 3 culturas mais influentes, que foi quem? Os índios, os portugueses e os africanos. Os portugueses nos deixaram como herança cultural a arte sacra barroca, né? Que foi essa que eu acabei de falar, porque veio de lá esse estilo barroco, né? Entre os séculos 17 e 18, o Brasil vivenciou o auge desse estilo. O barroco é considerado a primeira manifestação artística do povo brasileiro. Então, aquelas igrejas construídas com aquelas igrejas bem antigas, pode observar que ela é toda cheia de detalhes, cheia de linhas, de curva, tem santos nos cantos, né, no altar, ou por lá de fora mesmo, né, aqueles modelo todo cheio de detalhes. Então, aquilo é o estilo barroco. A amplitude da arte sacra. A arte sacra pode ser bem mais que esculturas e pinturas que contam a vida de santos, bem mais que igrejas esplendorosas. Podemos encontrá-la na simplicidade e algumas arquiteturas nas vestimentas, nos instrumentos musicais, em objetos rituais, como máscara, urnas e sino, e ainda na música. Então, vamos aqui ao Pindorama. Vamos ver o que é o Pindorama. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Antes eram chamados de Pindorama e ainda hoje realizam o culto aos seus deuses através de festas ou cerimônias que envolvem toda a tribo. Nesses rituais diferentes linguagens artísticas pode ser encontrada como a música, a dança, a pintura corporal, instrumentos musicais, como chocalho e flauta, são muito usados. Isso sem contar as vestimentas e os acessórios feitos de penas, palhas, sementes e cerâmica. Né? As tribos, eles têm toda essa ornamentação, né? Então, isso é uma cultura deles, né? É uma cultura indígena. Então, assinale a opção correta. A diversidade é o quê? A diversidade é uma única coisa, como um indivíduo, um objeto, uma ideia. É a variedade e convivência de características ou elementos diferentes entre si. O respeito apenas ao mundo das artes e se refere à escolha das pessoas. A decisão de escolhas da arte ou religião em que temos que seguir, o que a maioria decide. Então, o que é diversidade? Diversidade é definido como ela é
tudo aquilo que é diverso, né? Que tem multiplicidade, que tem muitos, ou seja, tudo aquilo que apresenta pluralidade, o que não é homogêneo, né? Então, diversidade é isso, é muita coisa, é uma multiplicidade. Então, no texto fala dessa diversidade de povos, diversidade de culturas, diversidade de cores, diversidade de religiões, né? Então, a diversidade é a variedade e convivência de características, elementos diferentes de si? Não. Respeito apenas? Não. É a única coisa? Não. Variedade é a convivência de características ou elementos diferentes entre si. É a letra B que é a correta. Então, a diversidade, a letra B. Ela é correta, porque é a variedade, né? E convivência de características. Muitas características, muitas variedades de pessoas, de gente, de cultura, de tudo. Isso é diversidade. A arte sacra significa, o que ela significa? Uma forma de arte meramente decorativa, toda obra de arte que faça referência à Igreja Católica, uma pintura ou escultura que retrate uma passagem da Bíblia, ou um objeto artístico que está relacionado ao sagrado. Tudo que está relacionado ao sagrado, né? Toda a arte que está relacionada ao sagrado é uma arte sacra, né? Igual foi dito lá no texto. Ela é as vestimentas, as pinturas, as esculturas, os estilos de altar, né? Tudo isso são artes sacras. 3. Nós temos aqui, a colonização portuguesa nos deixou como herança um estilo artístico que é considerado como a primeira manifestação artística brasileira. Como denominamos esse estilo? Denominamos como o barroco, né? Esse estilo foi o barroco. Uma herança, né, que os portugueses trouxeram, que deixou esse estilo aqui no Brasil, esse tipo de arte. É um estilo, né, com suas características próprias, né, igual eu já disse, com seus ornamentos, seus excessos de ornamentos, de detalhes, de linhas. Então, isso é uma herança que que a colonização portuguesa nos deixou aqui no nosso país. Muito bem.